Olá, seja muito bem-vindo aqui nas nossas redes, no YouTube ou no Facebook, né? Para quem não nos conhece, meu nome é Augusto Torre, advogado, especialista em direito previdenciário, aqui do escritório Braguin Torre Advogados, né? Como a gente atua exclusivamente com essa área, matéria de direito previdenciário, a gente sempre traz vídeos e novidades referente à previdência, que é exatamente o texto e o tema de hoje, que a gente vai tratar aí da PEC paralela, que foi aprovada no Senado, tá? Então vamos por partes, só para você entender. Talvez é a primeira vez que você nos vê. Tem uma proposta de emenda à Constituição, que é a PEC, né, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, foi encaminhado para o Senado e na semana passada o Senado já aprovou aí, né, pela Comissão de Constituição e Justiça, o texto da PEC vinda da Câmara dos Deputados e, consequentemente, fez uma proposta de emenda à Constituição paralelamente, ou seja, para não modificar a PEC inicial vinda da Câmara dos Deputados, ela ter que voltar para a Câmara dos Deputados novamente para fazer novos reajustes, eles simplesmente fizeram uma nova PEC, por isso que é PEC paralela, que vai correr juntamente com a PEC vinda da Câmara dos Deputados, para que seja agilizado o trâmite, né? Então, a proposta de emenda à Constituição 6 de 2019, que já estava aí vindo da Câmara dos Deputados, ela está em vigor ainda, não quer dizer que ela foi modificada. Paralelamente a ela, tem as propostas trazidas pelo Senado que também serão julgadas em plenário e votadas em plenário do Senado e, consequentemente, também terão que voltar para a Câmara dos Deputados. Mas para agilizar todo o processo, o Senado, ao invés de editar a PEC vinda da Câmara dos Deputados, criou uma nova PEC paralela para modificar tudo. Então, resumidamente, é uma nova proposta de emenda à Constituição com alterações que deveriam ter sido inclusas na PEC inicial. Então, é a PEC número 133 de 2019, iniciada aí no Senado, tá? Para ela correr paralelamente com a inicial, tá? Eu trouxe aqui para vocês de forma reduzida, né, todos os pontos dessa nova PEC, da nova proposta de emenda à Constituição, só que você vai conseguir também acessá-la na íntegra. Eu vou deixar a íntegra dela aqui embaixo no YouTube, se você nos vê, o link para você acessar, são mais de 100 páginas, ou aqui em cima também, no Facebook, se você nos vê, tá? De antemão, já peço que você inscreva-se no canal. Emenda à Constituição Federal mexe com todo o seu patrimônio, é importantíssimo você ficar por dentro disso, porque é a previdência social que está em jogo e você precisa saber o que vai alterar, seja para você, seja para um amigo, seja para um parente, todas as pessoas de um modo geral, vinculadas à iniciativa privada, vinculadas à iniciativa pública, todos os trabalhadores são afetados com a Previdência Social, é sua obrigação conhecer o que está acontecendo, é a sua Constituição que está sendo modificada. Olha a responsabilidade de ficar inerte a essa situação e ficar de fora. Então preste atenção nesse vídeo, veja o que está sendo modificado, inscreva-se no canal nosso aqui no YouTube, ative as notificações para ficar por dentro de todas as atualizações da reforma da Previdência, de quando isso vai acontecer. Deixe um curtir nesse vídeo para ele ser relevante para você e ajudar mais pessoas, tá? Então bora lá, vamos trazer aqui os tópicos do que foi proposto aí na PEC paralela para você entender o que vai ser votado no Senado também no plenário. Primeiro ponto, trata-se dos estados e municípios. Então, permite que estados e municípios, permite que os estados, o Distrito Federal e os municípios adotem integralmente as regras do regime próprio de previdência dos servidores da União, mediante aprovação de lei ordinária de iniciativa do respectivo Poder Executivo. O que isso quer dizer? Na PEC inicial, vinda da Câmara dos Deputados, não trazia aí, né, falando sobre os estados, município e Distrito Federal. A PEC paralela pede para incluir, né, no texto original, ou seja, na proposta de emenda, que os estados, o município e o Distrito Federal também poderá aderir ao plano de previdência proposto mediante uma lei ordinária. Então, se o estado quiser aderir, não vai ser obrigado, ele poderá sim fazer aderência. Então, isso flexibiliza aí o ingresso do estado e do município na nova reforma da Previdência. Segundo ponto, entidades educacionais e de educação. Cobrança gradual de contribuições previdenciárias das entidades educacionais ou de saúde com capacidade financeira enquadradas como filantrópicas, sem afetar as santas casas e entidades de assistência. Então, esses tipos de entidade eram isentas de contribuição previdenciária, consequentemente, elas vão aí, né, ter uma cobrança gradual para ajudar o cofre da Previdência Social.
Agronegócio, então coloca a cobrança gradual também de contribuições previdenciárias do agronegócio exportador. Nesses dois tópicos aqui, no anterior que eu vou colocar, são as alíquotas. Então vão poder ser cobradas alíquotas sobre essas transações, tá? Terceiro tópico aí, né, sobre as alíquotas, mais 4 tópicos discutidos aí na PEC paralela, é referente ao Simples. Cobrança gradual do Simples destinada a incentivar as micro e pequenas empresas a investir em prevenção de acidentes de trabalho e proteção do trabalhador contra exposição a agentes nocivos e à sua saúde. Então, uma cobrança gradual, adicional também sobre o Simples Nacional aí, para que seja destinado exatamente a evitar contra acidentes aí, exposição a agentes nocivos à saúde. Pobreza infantil, inclusão na Seguridade Social do benefício destinado à criança vivendo em situação de pobreza. Para quem já está aqui com a gente, já sabe a diferença entre Seguridade Social e Previdência Social. Seguridade Social envolve assistência, saúde e previdência. Esse tópico, inclusive aqui da pobreza, ela está ligada à assistência dentro da Seguridade Social. Então ela inclui, novamente, na Seguridade Social do benefício destinado à criança vivendo em situação de pobreza. Vai ser o benefício destinado à situação de criança que está vivendo nessa situação de pobreza. Pensão por morte. Vai ter aí a cota dobrada de 20% na pensão por morte para os dependentes de até 18 anos. Nessa situação, a pensão por morte conseguirá chegar aí aos 100%, porque ela vai ter a incidência dobrada, ou seja, ao invés de ser 10% para cada dependente, se o dependente for menos de 18 anos, vai ser dado 20%. Tá? Dependente com deficiência, possibilidade de acúmulo de pensão quando existir dependente com deficiência intelectual, mental ou grave. A grande discussão era sobre a possibilidade ou não, né, de incluir aí pensões de recebimento. Neste caso aqui, foi proposto aí na PEC paralela que sim, possa ser recebido a dupla pensão aí desde que tenha um dependente com deficiência mental, intelectual ou considerado uma deficiência grave. Outro tópico, servidor com deficiência. Institui uma regra de transição para os servidores que possuem deficiência, está lá também na PEC paralela. Tempo de contribuição, manutenção do tempo mínimo de contribuição em 15 anos para homens que ainda não entraram no mercado de trabalho. Então, o tópico aí sobre entrar ou não no mercado de trabalho foi uma discussão que veio aí da PEC original, vinda da Câmara dos Deputados, o tempo que a pessoa teria que contribuir. O Senado, na PEC paralela, pede para que isso seja reduzido, que seja considerado o tempo mínimo de contribuição aí de 15 anos para homens que também ainda não entraram no mercado de trabalho. Aposentadoria por incapacidade, é o novo tópico aí trabalhado da PEC paralela. Aposentadoria por incapacidade de 100% em caso de incapacidade que gere deficiência ou em caso de incapacidade decorrente de doença neurodegenerativa. A aposentadoria por incapacidade, que é a aposentadoria por invalidez conhecida, ela só era, na proposta original, 100% para os casos de benefícios oriundos de acidente de trabalho. Nessa PEC paralela, eles pedem, propõem para que também seja de 100% a aposentadoria por invalidez em casos de incapacidade que gerou uma deficiência ou em caso de incapacidade decorrente de uma doença neurodegenerativa. Veja que são muitos tópicos e por isso que eles tiveram que fazer uma PEC paralela para não atrasar todos os trâmites de votação. Então, outro tópico que vai ser alterado aí, invalidez no trabalho. Propõe um cálculo mais vantajoso na aposentadoria por incapacidade em caso de acidente. Então, já tinham 100%, agora estão propondo um novo cálculo para ser mais vantajosa aí a aposentadoria oriunda de acidente do trabalho. Agora nós vamos falar um pouquinho do servidor público federal, que também teve aí, alterações na PEC paralela. Então, tem a reabertura do prazo para a opção pelo regime de previdência complementar dos servidores federais. Então, propõe também que seja reaberto esse prazo aí para eles fazerem aderência ao plano de previdência complementar. Prevenção de litigiosidade. Permite às cortes superiores, STF, STJ, a fixar entendimentos de repercussão geral
sobre ações previdenciárias e evitar a tramitação de milhares de processos sobre o mesmo tema no judiciário. Essa proposta aqui é muito importante, né, porque desafoga o judiciário, evita custas desnecessárias com temas que já estão firmados no processo judicial. Então, temas já firmados de entendimento, que às vezes muitas vezes servem só para tumultuar o judiciário, né, poderão ser discutidas de uma forma muito mais célere, até mesmo junto à Previdência Social. Isso acaba ajudando muitas vezes, né? Digo muitas vezes porque muitas situações não vêm para beneficiar o segurado. Então muitas vezes ajuda o segurado, né? Evita gastos desnecessários com o processo judicial, custas com o processo judicial, que sai caro, e desafoga também um pouco do judiciário. Então as turmas superiores, STJ, STF, firmou tese de repercussão geral, a aplicação no âmbito administrativo será imediata, tá bom? Vem com a gente, essas são as primeiras, né, e tópicos aí que vão ser discutidos. Você precisa acompanhar essas reformas da Previdência, a sua Constituição que está em jogo. Inscreva-se no canal, ative as notificações que na terça-feira cedinho eu já estou por aqui falando de direito previdenciário. Até lá, tchau!